Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sob a presença de Deus pra receber o seu galardão. Olá, boa noite a todos, a paz do Senhor aos amados irmãos, amém? Bom, irmão, nós vamos entrar aqui sobre questão do tema, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, tá? Então nós vamos entrar nesse assunto. Bom, como todos sabem, aquela história real sobre a mulher adúltera, que os fariseus apanharam esta mulher adúltera. Vamos supor que o rapaz que estava adulterando com ela fugiu dos fariseus, porque os fariseus, que eram os judeus, eles pegavam para apedrejar. Então vamos aqui dar um exemplo, tá, irmão? Nós não podemos acrescentar na Bíblia, nós só dá um exemplo. Vamos supor que o homem, ele correu, mas os fariseus, os judeus, pegaram aquela mulher adúltera que estava adulterando. Então eles levaram para Jesus. Irmão, entenda uma coisa, é incrível que eu vou revelar para vocês, porque tem muitos pastores que pegam esse texto para aplicar para aqueles que estão se tornando santos, tá? Quando uma pessoa diz, vamos ser santos, Jesus disse que é para nós ser santo. Então os pastores bode, eles vão usar esse texto, essa passagem, sobre aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, nesse fim dos tempos, tem muitos pastores usando isso para aquele cristão que fala que é para ser santo. Assim como o que diz ser pastor, esse Tiago lá do monte. Tá? Então ele usou a mesma palavra. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E ele começa a debochar. O Tiago, sobre a morte do homem lá no monte, o ladrão. Então esse Tiago aí, esse falso pastor, ele começa a debochar. Quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem nunca errou, Quem nunca errou, atire a primeira pedra. Então você veja, irmão, que ele acrescentou a palavra errou. Não, o que ele tem que falar é como está na Bíblia. Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Então eles mudaram essa palavra. Estão dizendo agora, quem nunca errou, atire a primeira pedra. E ele começa a debochar esse Tiago que você está vendo aí na tela. Bom, amados irmãos, vamos aqui para a grande verdade. Então eles estão usando essa palavra, quem nunca errou, que atire a primeira pedra. Ou se não, quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Então, essas palavras são dirigidas desses falsos pastores da teologia, os bode, tá, irmão? Esses lobos. Mas vamos agora para a grande verdade, que eu vou revelar para vocês, irmão, é incrível. Se os irmãos forem para o texto, vão lá para o texto, tá? Vão lá para o texto, tá? Veja bem, irmão. A Bíblia diz ali que os fariseus estavam provando Jesus, testando Jesus. Os fariseus queriam pegar Jesus transgredindo, irmão, transgredindo a lei de Moisés, tá? Os fariseus queriam pegar Jesus de qualquer jeito, violando a lei de Moisés. Então, no exato momento em que ele pergunta para Jesus, Senhor, mestre, a lei de Moisés diz que é para a gente apedrejar a adúltera. Irmão, vocês têm que entender que os fariseus estavam querendo pegar Jesus. Se Jesus dissesse assim, pode apedrejar conforme a lei de Moisés, você sabe o que aconteceria, amado irmão? Os fariseus iriam pegar Jesus para prender e já tinha o que acusar Jesus. Você deu para entender, irmão? Mas Jesus, ele usou uma palavra muito sábia, porque ele estava sendo ensinado pelo Pai. Então Jesus disse, quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ninguém dali, irmão, daqueles que estavam com a pedra na mão,
atirou na mulher. E uma coisa importante que você tem que entender é que os fariseus, eles sabiam, irmão, eles sabiam que eles não podem matar mais ninguém. Eles sabem da lei de Moisés, que eu vou mostrar para vocês depois essa prova. Ninguém pode mais matar ninguém, nem apedrejar, nem atirar em ninguém, nem usar espada com ninguém. Foi proibido lá no Velho Testamento, que eu vou mostrar para vocês, tá, irmão? Então você veja, irmão, que os fariseus sabiam que eles não podem matar. E eu já mostrei esse texto para vocês nos vídeos aí, mas eu vou trazer de novo para vocês verem. Os próprios fariseus sabiam que eles não podem matar ninguém. Se lembra lá na cruz, lá no julgamento de Jesus entre Pilatos, os próprios fariseus judeus, ele mesmo diz que eles não podem matar ninguém. Só que eles usavam as pessoas. Eles incentivavam as pessoas a julgar Jesus para que Jesus morra. Então isso significa da mesma forma que os judeus, todos aqueles judeus, foram culpados da morte de Cristo. Porque Jesus, o próprio Deus, ele vê a mente e o coração. Então os fariseus estavam desejando que acusasse Jesus para morrer. Então, o que eu quero que vocês entendam, irmão, é isto, tá? Então, todos aqueles que estavam ali ao redor da prostituta, todos aqueles estavam em pecado. Todos ali estavam em pecados, todos. Então, eles não podiam atirar pedra naquela mulher, porque estavam em pecado. E também os fariseus sabiam que não podia matar ninguém. Veja, irmão, que incrível eu estou revelando para vocês. Então, lá no texto, você vai ver a própria Bíblia dizendo que os fariseus estavam provando, testando Jesus, para ver, né, irmão? Para ver se Jesus realmente era sábio, né? Para ver se Jesus era realmente sábio e também para querer pegar Jesus, violando a lei de Moisés. Porque se Jesus mandasse apedrejar a mulher, os fariseus já iam acusar Jesus, transgressor da lei de Moisés, porque não pode matar. Tá, irmão? Então essa é a revelação que eu estou revelando para vocês, tá? Então eu quero dizer a todos vocês, pastores, e a você, Tiago, que se a lei de Moisés, preste bem atenção, chega mais para perto para você compreender. Se a lei de Moisés de apedrejamento ainda fosse lei, o primeiro a apedrejar, vou dar um exemplo aqui, estou dando um exemplo. O primeiro a apedrejar você seria aquele cristão que está santo nesse dia. Preste bem atenção. Quando você perguntasse para um irmão que está santo ali, todos os dias se tornando santo, e nesse dia esse irmão ele não cometeu nenhum pecado, e você dissesse para o irmão, se você se você nunca errou, que atire a primeira pedra em mim, ou se você não tem pecado, que atire a primeira pedra em mim. Então aquele irmão, por a lei do Senhor, ele tinha direito de apedrejar você que pecou, tá, pastor? Ele tinha direito de apedrejar você que pecou e está vivendo no pecado. Porque era assim, pastor. Quando uma pessoa ela pecava, seja adultério, ou roubasse alguém, ou cometesse algum crime, ou pessoa que violasse o sábado, que pecasse, seria morto, apedrejado. Mas eles seriam apedrejados por aqueles que nesse dia não tinham cometido pecado. Deu para entender, pastor? O quanto vocês são insensatos, tá? Então, quem apedrejava o que pecou era realmente aqueles que nesse dia não cometeu nenhum pecado, estava limpo. Então, esses podiam apedrejar aquele que pecou, aquele que adulterou, aquele que violou o sábado. Então, quem apedrejava era somente os que estavam nesse dia santo, sem ter cometido nenhum erro nesse dia. Tá, pastor? Então, o que acontece, irmão, é que os falsos judeus
perversos, mal, que não acreditam em Jesus, eles continuam com essa lei de apedrejar as pessoas lá em Israel. Esses são os judeus maus, que traz a lei de Moisés, que foi abolida. Então eles apedrejam. Quem for pregar de Jesus nesse local onde está aqueles judeus maus, vão ser apedrejados. O profeta vai ser apedrejado pelaquela raça de vírgula de judeus que não acreditam em Jesus. Eles têm a lei. Eles são junto com as políticas, com os governos de lá, de Israel. Então ele vai, pede uma carta aos governos para poder apedrejar ao profeta que está falando de Jesus, tá, irmão? Isso aí você vai ver nos vídeos, tá? No YouTube. Tem os vídeos dos judeus que tem as 600 leis, tá? Então, porque tem muitas pessoas que dizem assim, e por que o judeu de Israel apedreja não sei o quê? Meu amado, não vá por aqueles que violam a lei de Deus. Não vá por aqueles que violam a lei de Deus. Não vá. Faça a sua parte em obedecer somente às leis que ainda continua para nós praticar, tá? E uma coisa que eu quero dizer é que ai daquele que violar a lei de Moisés, e pior castigo em dobro, quem violar a lei de Moisés, de Jesus Cristo, né? Porque calcar o pé de Jesus significa você pisar nos mandamentos de Jesus. Assim como o pastor Tiago, ele pisa na palavra de Jesus. Então ele está publicando o seu jejum, tá? Então, amado irmão, já trouxe aí para vocês o significado ali da prostituta que os fariseus queriam condenar e apedrejar aquela adúltera. Só que eles sabem que não podia fazer isso. Eles sabiam, tá, irmão? E é por isso que a Bíblia diz, eles sabiam da verdade, mas não dizia. Os fariseus, os judeus, eles sabiam da verdade, mas não dizia. Bem assim são os pastores da teologia. Eles sabem, irmão, da verdade, mas ele não diz. Mas por que agora os pastores da teologia estão revelando algumas verdades? Deu para entender, irmão? Porque eles já sabiam o que devia fazer dentro da igreja. Revelar as verdades para as ovelhas, revelar os mistérios da Bíblia, desde lá atrás. Mas por que eles não fizeram isso? Tá, irmão? Sacode em nome de Jesus. Então eles estão empurrando tudo para cima da Bíblia. É judaísmo, línguas hebraicas, interpretando a Bíblia com livros, com língua hebraica, grega, não sei o quê. Fuja, irmão, em nome de Jesus. Fuja. Porque você também vai se tornar pessoa cega. Assim que você aceita aprender com eles, você já é pego pelo espírito do anticristo, né? Os espíritos do erro, que é os anticristos, que são os anjos caídos que já estão na terra, iludindo as pessoas, tá? Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Não se pode matar um crente, quem é salvo não morre não. Ele sobe a presença de Deus para receber o seu galardão. Roupas alvas tão limpas e puras, ele veste pra vida maior. Perde tudo por amor a Cristo, pra viver uma vida melhor. Não se pode matar o crente. Jesus realmente falou assim.